Então, hoje eu irei falar sobre o uso dos glicosímetros, aplicativos, erros comuns, acuracidade. Próximo, por favor. O uso dos glicosímetros veio aí para a gente como uma tecnologia para o controle do diabetes. É fundamental que não só o paciente saiba utilizar o glicosímetro corretamente, mas também os profissionais da saúde. Infelizmente, nós vemos muitos erros de utilização e esses erros podem acarretar, inclusive, em falsos resultados, implicando diretamente no controle da doença desse paciente. Próximo. Bom, é impossível para a gente, enquanto não só enfermeiro, mas também educador em diabetes, falar sobre utilização de glicosímetro e não falar aí sobre a automonitorização e levar isso como... a automonitorização ela é um dos 7 comportamentos do autocuidado já reconhecidos pela Associação Americana de Educadores em Diabetes. Então, se a gente olhar, por exemplo, aí essa figura, a gente percebe que o manuseio dos glicosímetros é só um dos pontos cruciais para a questão da automonitorização. Saber utilizar o glicosímetro é somente um dos pontos. Por quê? Eu vou falar muito sucintamente, porque hoje aqui a intenção é falar mais a parte técnica, mas para ficar aí como um ponto de questionamento para os profissionais que estão nos assistindo, tá? Levando em consideração também que a minha apresentação ela foi feita de forma que não só o profissional consiga acompanhar, mas também o portador de diabetes, o familiar que esteja nos acompanhando, tá? Então, a gente percebe que tem uma primeira etapa, que é quando o paciente ele vai fazer, o portador de diabetes, o familiar, vai fazer o teste de glicemia pela primeira vez, eu preciso saber qual o conhecimento prévio dele sobre aquilo. Então, tem uma série de perguntas que você faz. A segunda parte é a apresentação de conhecimentos específicos. Eu não vou me estender muito, mas o que eu gostaria de deixar muito claro para todo mundo aqui é que esse portador de diabetes, essa pessoa que vai fazer a utilização do glicosímetro, ela precisa saber valores de referência. Infelizmente, ainda nos ambulatórios, ainda em atendimento em consultório, consultas de enfermagem, a gente percebe que portadores de diabetes com anos de diagnóstico não sabe valores de referência. Então, não adianta ele fazer o teste de glicemia e não conseguir interpretar minimamente os resultados. Então, todas as vezes que a equipe for apresentar, e aí, principalmente nas UBSs, não só os enfermeiros, mas os farmacêuticos, assistentes, etc., é importante que se aborde também a questão da frequência dos testes, de como fazer as anotações, de quais os resultados são considerados normais ou anormais, e numa terceira etapa é a avaliação. Eu preciso garantir que ele tenha entendido e que ele consiga colocar em prática. Próximo. Bom, eu não vou conseguir fazer a demonstração online agora aqui de um teste de glicemia. Pode parecer corriqueiro para uma parte das pessoas que esteja vendo, mas outros erros muito comuns são realizados, como eu disse aí, a gente percebe em pronto-socorro, UBSs, hospitais, enfim. Então, o que a gente precisa para realizar um teste de glicemia capilar com qualidade, garantindo aí um resultado fiel? É um monitor de glicemia, aí vocês estão vendo um modelo de monitor de glicemia, a tira reagente, uma lanceta comum ou com dispositivo de segurança. Então, frisa-se que lanceta comum somente para uso domiciliar e individual. Qualquer hospital, qualquer UBS, consultório, quando realizar um teste de glicemia, precisa usar a lanceta de segurança, tá? Com dispositivo de segurança. Essa lanceta com dispositivo de segurança, ela garante que após o uso, eu não corra o risco de reutilizá-la em outra pessoa, ok? Eu vou precisar também do lancetador e lanceta comum. Eu vou precisar fazer a higienização das mãos, e depois eu vou me aprofundar mais um pouco nisso, e um coletor para perfluorocortantes e contaminantes. Então, se você tem o coletor, ótimo. Se não tem o coletor, eu acredito até que a Márcia vai falar depois um pouco mais profundamente sobre isso, mas se encaixa no mesmo quadro. Você precisa fazer o descarte correto. Se você não tiver o coletor específico, você pode utilizar aí um
uma embalagem de plástico rígido, né, um pote rígido com boca larga, depois lacrar e levar nos locais que fazem a coleta corretamente. Próximo. Bom, primeira coisa é verificar o código. A maioria dos glicosímetros hoje não precisam mais de codificação, e isso é ótimo, porque a questão de acertar o código era onde aconteciam os maiores erros, né? Mas mesmo assim, ainda tem o portador de diabetes que tem um glicosímetro um pouco mais antigo em casa, e aí eu preciso sim certificar que ou o chip de codificação está correto, e essa verificação eu vou fazer olhando o chip que eu tenho, o código que aparece no visor e o código que aparece no tubo de tiras. Então, sempre vou fazer essa verificação, tá? Claro, se você já tem um glicosímetro mais moderno que não precisa, não é necessário. Então, após a inserção da tira, o meu aparelho já vai iniciar, ele vai ligar. Eu vou observar o lado correto de inserção da tira. Eu vou fazer a limpeza do dedo com água e sabão ou álcool 70%. No caso, enquanto profissional, quando eu estou fazendo a orientação para o meu cliente, eu vou orientar o ajuste do lancetador e a profundidade da punção. Por quê? Muitas vezes com medo, o cliente ele quer ajustar sempre minimamente para doer menos. Ok, hoje a maioria dos glicosímetros precisam aí de uma gotinha de sangue muito pequena. Mas eu tenho que garantir que toda aquela região ali na figura mostra até onde tem umas gotinhas vermelhas, mostra aonde eu coloco. Eu tenho que garantir que aquela parte, que é onde vai o sangue, ela esteja totalmente preenchida. Porque se isso não acontecer, ou vai aparecer algum tipo de erro na tela, ou então vai me dar um falso resultado. Eu tenho que orientar a troca da lanceta. Isso é muito importante. Antes eu imaginava que não se trocava lanceta por questões financeiras, mas muitas vezes, mesmo aqueles que recebem gratuitamente todos os insumos do SUS, eles fazem reutilização da lanceta. E aí nós pensamos, mas por que ele faz essa reutilização? A primeira resposta é: sou só eu que uso. Mas mesmo assim, não se deve reutilizar a lanceta. Primeiro, porque ela perde ali o poder dela de ultrapassar a pele, o que vai fazer doer mais. Além disso, você pode ter um risco de contaminação, porque naquela lanceta utilizada vai ficar sangue, pele, e aí depois você pode ter o risco de contaminação por algum tipo de bactéria, de fungo, etc. Tá? Palma da mão para baixo, isso para formar, é questão de gravidade, forma uma gota de sangue melhor. E lancetar idealmente a lateral da ponta do dedo. Próximo. Bom, depois que eu formo a gota de sangue, eu tenho que encostar a ponta da gota de sangue na lateral, na ponta da tira. Isso para esse tipo de modelo, tá? O resultado ele vai aparecer em alguns segundos. E depois disso, eu tenho que prestar atenção se o aparelho está ligado, que um dos erros mais comuns coloco a tira, ligo o aparelho, e aí, por algum motivo, demoro para obter a gota de sangue. Quando eu coloco a gota de sangue na ponta da tira, o aparelho já estava desligado, o glicosímetro já estava desligado, e aí não vai dar o resultado. Então, se acontecer isso, basta eu retirar essa tira e colocar ela de novo, ok? Em questão de sangramento, eu tenho que pressionar levemente o local. Com o mesmo algodão que eu utilizei para limpar o dedo, eu utilizo para fazer essa pressão no local e descarto tanto o lancetador quanto a lanceta no coletor próprio. Se eu tiver que repetir o teste, eu tenho que usar outro dedo. É importante usar outro dedo. Eu não vou ficar comprimindo o local da punção para obter uma nova gota. Próximo. Bom, os erros mais comuns no uso dos glicosímetros. Próximo. Esse é sempre um tema bastante controverso, né? Muita gente fala não pode usar álcool porque altera o resultado, então o ideal é sempre lavar as mãos com água e sabão. E mesmo que a gente sempre aborde isso, corriqueiramente surgem essas dúvidas nos congressos, nas palestras, ainda a equipe, principalmente a equipe de enfermagem, quem é a equipe que acaba realizando os testes,
tem muita dúvida. Mas, de qualquer forma, é correto usar o álcool 70% sempre, ou lavar as mãos com água e sabão e esperar secar bem. O segredo aí é só secar bem. Se eu tiver excesso de álcool ou excesso de água nessa amostra, eu vou diluir a amostra de sangue e aí sim eu vou ter alteração do resultado, tá? Mãos sujas, mão com resquícios de alimentos, como frutas e doces, alteram o resultado da glicemia. Então, tanto faz, repetindo, tanto faz usar água e sabão ou álcool, a única coisa é que eu tenho que deixar secar muito bem para realizar o teste. Próximo. E o álcool em gel? Bom, com aí o advento da pandemia, né, da Covid-19, tem se utilizado muito o álcool em gel. E aí surgiu até para mim mesmo como um questionamento, será que o álcool em gel ele é indicado para realizar esse tipo de teste? E nas pesquisas se mostrou que não há um consenso sobre isso. Por quê? Porque o álcool em gel, muitos, eles mudam a formulação conforme o fabricante. Alguns utilizam aí alguns componentes hidratantes, né, para não ressecar a mão, como você está utilizando ele o tempo inteiro. E esses componentes hidratantes, eles formam uma película e alteram o tempo de secagem das mãos. Então, não é que você não possa utilizar o álcool em gel para fazer o teste de glicemia capilar. Você pode usar o álcool em gel. A única coisa também aqui é esperar secar muito bem, sendo que o secar muito bem do álcool em gel ele leva um pouco mais de tempo do que o álcool líquido, justamente por criar essa película nas mãos, tá? E aí, claro, se você for utilizar o álcool gel para fazer o teste, tente usar aqueles com o mínimo possível dos ingredientes que possam interferir no resultado do teste. Próximo. Bom, local de realização da punção. O que a gente mais vê é lancetar aí a polpa da ponta do dedo. Nós evitamos a polpa da ponta do dedo. A gente, preferencialmente, tem que usar a lateral da ponta do dedo. Por quê? Porque, além de sair mais sangue, dói menos, e aí eu diminuo o incômodo da pessoa que faz o teste. Muitas vezes faz aí até 7 testes por dia, eu diminuo esse incômodo, diminuo dor, e o risco de contaminação, porque eu vou lancetando, eu vou furando aquele dedo, depois eu vou pegar nas coisas, enfim. E aí eu tenho um risco maior de contaminação quando lancetada a polpa da ponta do dedo. Tá? Então, preferencialmente lateral da ponta do dedo, em recém-nascido lateral da planta dos pés. Em alguns glicosímetros, a gente tem aí os locais alternativos para punção, que são, por exemplo, antebraço, palma da mão, mas para utilizar os locais alternativos, isso é mais comum, principalmente para quem tem diabetes tipo 1, né, que faz muitos testes por dia, mas para utilizar os locais alternativos, eu tenho que me certificar que eu não estou aí com um risco de hipoglicemia ou de hiperglicemia, porque existe uma pequena variação de resultado quando comparado com da ponta dos dedos. Próximo. Bom, destro, HGT e glicemia são sinônimos de glicemia capilar. Eu sempre friso que o correto é glicemia capilar. A gente vê, inclusive, nos impressos hospitalares, nos impressos de UBS, destro de tanto em tantas horas, realizar destro. Então, não é o termo correto, tá? O termo correto é glicemia capilar. Destro vem aí historicamente, né, da origem do glicosímetro, quando a antiga Bayer realizou uma comercialização de tiras de papel que eram a Destrotix, né? Então você aplicava uma gota de sangue, lavava, esperava mais um tempo, lavava novamente aquela tira de papel e aí depois verificava a cor que ficava na fita e comparava com uma escala que tinha no tubo, na embalagem. Então, é daí que vem o termo destro, mas na verdade é o teste de glicemia capilar. Próximo. Bom, os resultados de glicemia, dos glicosímetros, eles são geralmente precisos. A maior parte dos erros acontece
devido ao erro de procedimento e técnica, tá? Então, limpeza inadequada do aparelho. Por exemplo, eu coloquei um modelo de glicosímetro que ele, quando não realizada a limpeza, ele causa muito erro de interpretação de resultado. Por quê? Ele é por fotometria, então eu preciso colocar a gota de sangue por cima da tira. Isso eu posso fazer tanto antes, coletar a tira direto na gota de sangue, né, e inserir no glicosímetro, ou depois de já inserida a tira no glicosímetro. O que acontece? Muitas vezes vaza sangue ali pela parte onde ele vai fazer a leitura, e isso vai, com o tempo de tanto utilizar, vai ocluindo aquele leitor, e aí eu posso apresentar um resultado incorreto. Então, no caso desse tipo, modelo de glicosímetro, eu preciso retirar essa tampa. Tem uma parte aí, vocês vão ver uma parte pretinha, um pouquinho mais para baixo, que é a tampa. Eu preciso retirar essa tampa e fazer a limpeza de tempos em tempos, tá? Utilizar o glicosímetro é feito em temperaturas diferentes da temperatura ambiente. Então, eu já vi, por exemplo, cliente colocando tira e glicosímetro em geladeira porque achou que ia conservar melhor porque estava muito quente. Esse é um tipo de problema também. Tira reagente fora do período de validade. Esse é o erro que eu diria o mais comum, né? Por uma questão até financeira, muitas vezes você economiza na utilização de tiras e aí acaba utilizando depois de vencido. E aí você não tem garantia nenhuma, absolutamente nenhuma, de que aquele resultado está preciso. Glicosímetro não calibrado, como eu já falei, né? É importante verificar o código, a calibração. Isso para aqueles que ainda utilizam o sistema, hoje a grande maioria já não utiliza mais. Gota de sangue muito pequena, que não faz toda a cobertura da área onde contém o reagente, e limpeza inadequada das mãos. Próximo. Então, para o uso correto, reforçando calibração, codificação do monitor, também configuração de data e hora do monitor e uso de solução controle, limpeza e guarda do aparelho. Configuração de data e hora é muito importante, não só por apresentar qualquer erro no monitor, mas porque até para depois baixar o relatório, o diário, anotar isso, ou utilizando os aplicativos que eu vou apresentar mais para frente, ou até no diário de papel, é importante saber quando aqueles testes foram realizados. Próximo. Bom, volta um pouquinho, por favor, o slide anterior. Então, a amostra de sangue é a quantidade, como eu já falei, na punção digital é necessário remover totalmente creme, resíduo de alimento e outras substâncias, e isso utilizando ou álcool 70%, lavando as mãos com água e sabão, esperando secar muito bem. Próximo. Bom, isso é muito, muito, muito importante. Na tentativa de realizar um teste indolor, muitas vezes, ou o cliente ou até o profissional não lanceta o dedo na profundidade correta e aí obtém uma gota de sangue muito pequena e acaba, para obter essa gota de sangue maior, fazendo um movimento de ordenha dos dedos. Eu vou tentar demonstrar aqui, mas fazendo aquele movimento de pressão para poder formar a gota de sangue. Isso não deve ser feito de forma alguma, porque ali eu vou ter uma hemólise, e aí vai alterar completamente o resultado do meu teste, tá? Se eu precisar realizar o teste novamente por algum motivo, eu vou realizar uma outra punção, eu nunca vou utilizar a mesma punção, porque ali já coagulou, hemolizou e vai dar novamente resultado alterado. E eu vou realizar rodízio dos pontos de punção para prevenir lesões, então eu não devo ficar todo dia fazendo o teste de glicemia no mesmo dedo. Próximo. Bom, não compartilhar e reutilizar lanceta. Parece uma bobagem ter que falar isso, mas ainda se reutiliza e se compartilha lanceta em casa. Mas porque somos todos da mesma família. E isso não deve ser feito sob nenhuma hipótese. Tá? Próximo. Acuracidade. Próximo. Bom, até um tempo atrás, a gente não sabia exatamente como garantir que os glicosímetros eles tinham qualidade no sentido de fornecer um resultado fidedigno daquela glicemia, né? Então, nós temos aí, desde 2003,
uma ISO que garante que deveriam os valores de glicemia menores ou iguais a 75 miligramas por decilitro, eles devem obter 95% das leituras dentro de um limite de variação de no máximo 15 miligramas por decilitro, para mais ou para menos. Mas, no entanto, nem sempre isso foi seguido pelos fabricantes, embora existisse essa resolução. Em 2014, a FENAD precisou emitir um parecer aí de recomendações técnicas para a aquisição dos glicosímetros, não só para o portador de diabetes ter aí um feedback do que realizar, de como adquirir, de qual glicosímetro escolher, mas principalmente nas licitações do governo. Há um tempo atrás, houveram algumas empresas que ganharam licitações com erros grotescos, de aparelhos com erros grotescos, apontando hipoglicemias que não existiam, hiperglicemias que não existiam, e colocando em risco a saúde, inclusive a vida do portador de diabetes que utilizava. Tá? Então, em 2014, a FENAD emitiu esse parecer, é um parecer que foi atualizado em 2018 e agora em 2020, conforme as novas orientações da Anvisa. Próximo. Em maio de 2018, a Anvisa publicou uma normativa número 24, tornando obrigatório o cumprimento da ISO 2015-197 de 2003. Próximo. Bom, o que a normativa determinava? Ela determinava que 95% dos testes realizados e vendidos no Brasil, eles não podem ter variação maior do que 15% quando comparados ao teste laboratorial. E essa também é a recomendação da Associação Americana de Diabetes. Próximo. Após a conclusão desse prazo, se determinou o cancelamento do registro de diversos produtos e coube a cada empresa se readequar. O que é importante frisar aqui, porque nessa época houve aí uma grande preocupação, não só dos portadores de diabetes, mas também dos profissionais, porque inúmeros glicosímetros de empresas conhecidas estavam fora da normativa, mas à época, todos aqueles glicosímetros já nem estavam mais no mercado. Então, hoje, o que nós temos no mercado são glicosímetros que atendem à resolução da Anvisa, que atendem à ISO, que atendem à Associação Americana de Diabetes, e todos eles têm aí essa variação de no máximo 15%, quando comparado com o valor de teste laboratorial, 15% para mais ou 15% para menos. E, inclusive, alguns de até 10%. Próximo. Próximo. Eu vou falar agora sobre os aplicativos. Bom, com a Covid-19, mais do que nunca, utilizar tecnologias, elas passaram a ser fundamentais para o controle do diabetes e também para a interação entre equipe de saúde e paciente. E aí, esses aplicativos, eles são uma ferramenta importante que a gente aponte para os nossos pacientes. Próximo. Então, não só... a gente imagina sempre, e aí é uma questão, um conceito já pré-formado de que somente o diabetes tipo 1 ou mais jovem vai se interessar por esses aplicativos. Eu vou falar para vocês por experiência própria. Lá na Associação de Diabetes, eu tenho orientado os nossos pacientes a utilizar os aplicativos conforme o monitor que eles utilizam, e a aceitação tem sido muito boa, muito melhor do que imaginaram. Então, por exemplo, a gente tem aí, eu vou citar só 3, a gente tem aí o Glic Diabetes, né? O Glic, ele é recomendado pela Sociedade Brasileira de Diabetes, irrelevante do glicosímetro que você tenha, da marca, você vai inserir os registros de glicemia, então ele vai te dar gráficos, você pode colocar aí um diário de alimentação, inserir a quantidade de alimento, o tipo de alimento, ele vai te fazer contagem de carboidrato, o cálculo de dose de insulina, isso, claro, conforme a orientação do seu médico, você vai ajustar ali a dose de insulina, o cálculo, a tabela nutricional, etc. Então, assim, eles têm diversos itens que vão facilitar bastante o controle da sua glicemia, a monitoração da sua glicemia. Próximo. Esse é o MySugar. O MySugar, ele é o aplicativo de gerenciamento da Roche. Então, vocês podem ver aí que ele vai dar uma média, ele vai dar uma variação
de hipo e hiperglicemia, ele tem conexão com todos os glicosímetros da Roche e, principalmente, eles geram e enviam relatório. Então, você pode, conforme for inserindo os dados da sua glicemia, gerar relatório em PDF ou Excel e encaminhar diretamente para o médico, para a equipe, para o seu endocrinologista, ou para a equipe que te acompanha, e aí, mais do que nunca agora, né, sem precisar ter que anotar em diário de papel, levar presencialmente. Essa é uma ferramenta muito importante para a gente. Você pode tirar foto, colocar foto. Eu não vou entrar aqui no mérito, faça isso, faça aquilo, na parte técnica, até mesmo porque nós não temos tempo para isso. Tá? Mas reforço a importância de começar a abordar esse tipo de tecnologia com os portadores de diabetes. Próximo. E aí é o OneTouch Review, que é o aplicativo da Johnson's, também segue mais ou menos o mesmo padrão, tem aí os dados de insulina, carboidrato, atividade física, cálculo de média e um comparador de hemoglobina glicada que é bastante interessante. Conforme você vai inserindo os resultados da sua glicemia, ele já vai comparando isso, fazendo o cálculo de média de hemoglobina glicada. Então é isso, próximo. Eu agradeço imensamente a oportunidade de falar e